Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus irmãos, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o nosso grupo de oração, Caminho de Luz, a renovação carismática, que tem em muitas paróquias nesse dia de carnaval organizado esse encontro, essa experiência com Deus. E esse dia todo especial que passamos em oração, em louvor, na vivência fraterna. Essa experiência que nós vamos construindo tem um peso todo especial na nossa vida, na vida pessoal, que cada um de nós cresce, e ao mesmo tempo nós estamos unidos como igreja, cada um na sua comunidade, cada um na sua paróquia, em diversos locais da nossa diocese, mas todos unidos em um só Espírito, todos desejosos que esse mundo seja transformado pela força da oração. Nós reclamamos muito que as coisas não caminham bem. Nós reclamamos muito que as coisas estão indo por uma estrada muito perigosa. Mas só reclamar não adianta. É preciso abrir o coração. É preciso que a transformação comece em mim e a partir de mim para todos os cantos do mundo, para que possamos levar essa esperança, peregrinos da esperança. É isso que nós vivemos nesse ano do jubileu. Então, dando continuidade à programação, nós temos um tema muito específico para essa pregação, a quarta pregação. Nós estamos dentro dessa experiência do retiro, sendo conduzidos, existe um caminho que o Senhor prepara para nós. Antes vocês estavam refletindo sobre o batismo do Espírito Santo, na reflexão, na pregação da manhã. Pela virtude do Espírito Santo, transbordei de esperança. Foi esse o tema da pregação da manhã. E agora, à tarde, nós vamos nos voltar para o capítulo 6 do Evangelho de São João, versículo 68, Senhor, a quem iríamos nós? E o tema, vida em comunidade. Então, eu gostaria de contextualizar. Vamos entender esse capítulo 6 do Evangelho de São João. Quem tem a sua Bíblia pode pegar e talvez depois do momento de oração possa, no momento de deserto, no momento de silêncio, fazer um pouco a leitura desse capítulo 6, que é muito bonito. Mas esse capítulo 6, ele tem como tema o discurso sobre o pão da vida. O que isso inicialmente tem a ver com vida em comunidade? É preciso entender que o fundamento da nossa vida em comunidade, nossa vida como cristãos, não será outro senão o próprio Jesus. Nós somos aqui muito diferentes. Nós temos histórias diferentes, cabeças diferentes, opiniões diferentes, gostos diferentes. Se nós pegarmos aqui essa assembleia, nós vamos perceber que cada um aqui pensa de um modo diferente. Nós não concordaríamos com nada. Se alguém dissesse assim, qual a sua cor preferida? Cada um aqui diria uma coisa diferente. Se alguém dissesse assim, qual o seu time preferido? Muita gente ia dizer uma coisa diferente. Qual a sua comida preferida? Cada um ia dizer uma coisa diferente. Porque nós somos diferentes. Essa diferença é algo que o Senhor nos concedeu, é o nosso jeito único de ser. E muitas vezes, esse nosso jeito único acaba em conflito com o jeito do outro. Isso é normal. Dentro da nossa casa é assim. Se você que é pai e mãe sabe disso, se você tem mais de um filho, sabe que eles receberam a mesma educação, têm o mesmo pai, a mesma mãe, e ainda assim serão muito diferentes. Eles vão, em algumas situações, até se opor, porque um vai querer de um jeito, o outro vai querer do outro. Se isso acontece na nossa família, acontece de forma muito maior com a comunidade. Então, a vida em comunidade, ela precisa
ter um fundamento. E o fundamento é Jesus. O discurso do capítulo 6 sobre o pão da vida coloca Jesus como o fundamento de todas as outras escolhas. Ele como alimento, ele como aquele que sustenta, aquele que realmente nos coloca na direção certa. Sem Jesus não existe vida em comunidade. Certo? Vamos colocar isso bem claro. Mas meus amigos, minha simpatia, as pessoas queridas entendam que simpatia, amizade, bons relacionamentos, isso nos mantém unidos até um certo ponto. Porque simpatia tem horas que vira antipatia, na verdade. Tem amizades, mesmo pessoas muito queridas, tem horas que a gente diverge completamente. Então, somente esse aspecto humano, somente essa simpatia natural, somente esse bem-querer, não faz vida em comunidade. Não é o bastante para sustentar. Porque quando chega a hora do arranca-rabo, e chega, aquela hora que a gente se estressa um com o outro, nesse momento, só a simpatia não sustenta. A gente precisa de algo a mais para que a vida em comunidade possa realmente acontecer. E esse algo a mais, na verdade, é alguém, é o próprio Jesus. Ele tem que ser o fundamento da nossa vida. E ele tem que ser o fundamento da nossa vida em comunidade. Não coloque o alicerce, não coloque aquela massa que une os tijolos em nenhuma outra coisa. Não coloque no coordenador, não coloque no padre, não coloque na autoridade, não coloque naquele pregador, não coloque em ninguém, porque nenhum de nós é capaz de sustentar a vida em comunidade. Quem sustenta a vida em comunidade nos mantém unidos, está ali, é o próprio Jesus. É Ele que vai sustentar. Porque na simpatia ou na antipatia, no fácil ou no difícil, na tranquilidade ou no estresse, ele não muda. Ele continua sendo o fundamento da nossa vida. Então, coloque o seu sustentado, coloque a base da sua vida em Jesus. Primeira coisa, isso tem que estar claro, porque se nós colocarmos em qualquer outra pessoa, em qualquer outra situação, vai chegar um momento que nós vamos acabar desistindo, esmorecendo, desanimando. Porque fulano disse isso, porque ciclano fez aquele comentário, porque o meu coordenador fez isso, porque o padre não me disse aquilo. Então é muito fácil uma comunidade perder o seu elan, perder o seu espírito de comunhão, quando nós colocamos o sustento da vida de uma comunidade em qualquer coisa ou em qualquer pessoa que não Jesus. Faça por Jesus. É Ele que nos faz continuar. Por que você começou? Por Jesus. Por que você dá o seu melhor? Por Jesus. Por que você continua apesar de tudo? Por Jesus. E diante daqueles obstáculos que foram surgindo, o que é que não te deixa desanimar? O que é que te faz continuar? Por Jesus. Se essa sempre for a resposta, então nós estaremos na direção certa. Então coloque esse como o primeiro elemento. O discurso sobre o pão da vida que Jesus faz nesse capítulo 6 nos coloca exatamente na direção certa. E todo o resto vem por complemento, vem por graça que nos acompanha. Mas, muito bem, nós sabemos que em Jesus esse é o fundamento. Mas essa vida em comunidade, ela não tem outras características também? O discurso sobre o pão da vida vai nos ajudar. Recordem que Jesus faz uma belíssima reflexão sobre o pão da vida. Ele, como alimento de Deus, Ele que vai dar o seu corpo, Ele que vai oferecer o seu sangue, Ele que vai se entregar como alimento para os seus discípulos. Em pouquíssimo tempo chegaria o momento da cruz e Ele daria a sua vida pelos discípulos. E aí o que acontece? Todos aplaudem, todos louvam? Não. Eles começam a murmurar. Começam a dizer: que palavras são essas? Nós não estamos entendendo. Que discurso pesado, que discurso complicado.
Eles começam, de algum modo, a criticar Jesus por estar fazendo aquele comentário, aquele tipo de discurso. E isso, qual é a reação de Jesus diante dessa situação? Jesus, o que é que ele faz? Ele, espera aí, meus irmãos, deixa eu explicar melhor, vocês não entenderam. Não é assim? Quando nós não somos entendidos, quando nós dizemos algo que o outro não entende, a gente pede para se explicar melhor. Né? Deixa eu explicar melhor. Deixa eu desenhar aqui para ver se você entende. Deixa eu explicar nos detalhes para ver se você... Deixa eu diluir aqui com leite e açúcar para ver se você entende. Nós tentamos fazer isso para meio que agradar as pessoas, mas Jesus não quer agradar ninguém. Jesus, ele apresenta a verdade do Pai, agradando ou desagradando. Ele apresenta aquela mudança de chave, aquela transformação que estava ali para acontecer, porque antes da morte de Jesus, o mundo era um. Depois da morte de Jesus na cruz, o mundo era outro. Tem um autor cristão, e depois se tornou até cardeal, Baltasar, ele disse que a cruz é o coração do mundo. Ninguém consegue ficar indiferente diante da cruz. A cruz é o divisor de águas, o antes e o depois. Aqueles que olham para a cruz e entendem o amor, e aqueles que olham para a cruz e simplesmente não entendem. O mundo foi dividido. A cruz é o coração do mundo. Ali está marcado o X, e é preciso que cada um se posicione diante dessa verdade do amor de Deus, e cada um encontre o seu lugar diante de Jesus aos pés dessa cruz. Então Jesus é muito firme nessa mensagem sobre a sua vida que será entregue, e ele diz claramente: muitos começaram a não mais andar por Jesus, retrocedeu. E Jesus, com aquela força que lhe é própria, chega até os seus discípulos, os mais próximos, os mais íntimos, e o que é que ele disse? E vocês? Vocês também não querem ir embora, não? Vocês também não querem buscar outros caminhos? Vocês também não querem buscar uma outra resposta mais leve, mais suave? Jesus tem a coragem de se colocar com firmeza diante dos seus discípulos. E aí vem essa resposta tão bonita, né? A quem iremos, Senhor? A quem nós iríamos? Onde nós iríamos? Buscar a quem, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Somente o Teu amor é capaz de nos preencher. Aí nós entendemos dois aspectos da vida da comunidade. O primeiro, nunca será fácil. Nunca será fácil. É interessante que os padres da igreja chamavam a vida comunitária como um novo martírio. O primeiro martírio dos cristãos perseguidos pelo Império Romano foi o martírio de sangue, né? Os cristãos, por causa da fé, eles tinham que derramar o sangue para professar a fé. Foram os primeiros mártires. A segunda geração de mártires foram aqueles que decidiram viver em comunidade. A vida em comunidade é o segundo martírio, porque no primeiro você derrama sangue, no segundo você derrama lágrimas. Porque não é fácil viver em comunidade. A vida comunitária nos desafia, como Jesus desafiou os seus discípulos. Ou vocês entendem, ou vocês não entendem. Ou vocês acolhem essa mensagem, ou não acolhem. Ou vocês estão comprometidos, ou não estão comprometidos. A vida comunitária desafia. Todo mundo é santo. Todo mundo é santo. Na sua oração pessoal, logo cedo, né? Todo mundo na sua casa, todo mundo no seu cantinho, todo mundo lá fazendo o seu momento de oração às 4 horas da manhã, a coisa mais fácil do mundo ser santo. Difícil é ser santo às 7 horas, quando o resto da família acorda. Não é verdade?
Ser santo 4 horas da manhã é fácil, não tem ninguém, no máximo cachorro, né? No máximo. Mas quando dá 7 horas, ele acorda um e pede isso, acorda outro e reclama por isso, e começa aquela confusão dentro de casa, porque minha alma não está pronta, e minha comida para ir para a escola. Então, aquele momento desafia a nossa santidade. Então, a vida comunitária, começando pela família e se espalhando por todos os outros ambientes, a vida comunitária nos desafia. É quando você sabe de que matéria você é feito. Você só descobre o seu melhor e o seu pior quando você está vivendo em comunidade, porque o outro desafia a gente. O outro, esse outro é Deus, por excelência, o primeiro a nos desafiar, mas também os outros, né? Os outros, as pessoas que nós amamos, porque elas nos tiram da zona de conforto. As outras pessoas nos desafiam. Tem algumas pessoas que chegam na nossa vida e nos inspiram o melhor. Tem pessoas que querem arrancar o pior de nós. E aí é nesse momento que nós somos chamados a mostrar o que nós somos filhos. Você só se conhece na vida comunitária. Você só sabe o quão santo você consegue ser, ou quão longe da santidade você consegue, ou você está, é somente diante da vida comunitária. O outro tem essa capacidade de nos provocar. Jesus provoca de algum modo as multidões, porque ele não queria que aquelas pessoas permanecessem ali de qualquer forma. Era preciso que houvesse verdadeiro compromisso. Então Jesus desafia. E ele continua desafiando. Nós temos muito medo dos obstáculos. Nós temos muito medo das adversidades. Mas entenda, é exatamente aí que nós amadurecemos. Tem gente que na primeira contrariedade já quer desistir, né? Já quer desistir do relacionamento, já quer desistir da família, já quer desistir do grupo, já quer desistir da missão. Basta alguém olhar feio para nós, né? Basta alguém dizer que não gostou da nossa opinião, a gente já se desmancha igual um torrão de açúcar e começa a pensar em desistir. Isso não é possível. É preciso entender que nessa vivência do dia a dia e nos desafios do dia a dia, é aí que Deus vai lapidando a nossa maturidade espiritual, humana, fraterna, para nós construirmos a verdadeira comunhão. A verdadeira vida comunitária, ela é gerada exatamente nesses desafios. Depois disso, depois desse desafio, é preciso entender que a vida comunitária, ela tem uma outra característica também. É uma decisão. Vejam, quando os discípulos se colocam diante de Jesus e Jesus pergunta: vocês também não querem ir? A resposta de Pedro, tomando a iniciativa por todos, é a resposta de quem tomou a decisão. Aqui, alguém que realmente escolheu. A vida comunitária tem que ser uma escolha, não uma imposição. A quem iremos, Senhor? Não vamos a mais lugar nenhum. É aqui que nós queremos estar. É aqui que a vida faz sentido. É aqui que a vida tem mais beleza. É aqui que a vida tem mais encanto. Eu não vou para nenhum outro lugar. Mas tem lugares mais fáceis. Não importa. Tem vidas mais confortáveis. Não importa. Tem caminhos mais suaves, mais retos, menos estreitos. Não importa. É aqui o lugar da felicidade. É aqui que eu percebo que diante de Deus e diante dos meus irmãos, a minha vida faz mais sentido. E aí eu faço essa escolha. Pedro, juntamente com todos os outros discípulos, faz a escolha: a quem iremos? Não iremos a mais lugar nenhum. E é bonito a gente perceber que na nossa vida existem diversas coisas que nós não escolhemos, mas a vida em comunidade não é uma delas. A vida em comunidade é uma escolha. Eu escolho. Recordo de um colega meu
e dizia uma coisa assim, muito simples, né? Ele estava falando da compra de um carro, né? Ele estava falando da compra de um carro, ele ia comprar um carro, aí ele dizia assim, olha, se você vai para a loja e você escolhe o carro, você escolhe a cor do carro, você escolhe o ano do carro, você escolhe os acessórios do carro, você escolhe tudo do carro. Quando você entrar no carro e sair da loja, sai sorrindo, porque tudo ali foi você que escolheu. Porque tem gente que faz esse monte de escolha e ainda sai de cara amarrada reclamando porque não era o que queria. Às vezes a gente faz isso, não é com o carro não, a gente faz isso com a vida. Você escolhe as pessoas, você escolhe o caminho, você escolhe a espiritualidade, você escolhe o carisma, você escolhe, hoje nós temos essa opção, você escolhe. E se você escolheu, faça um favor para você mesmo, coloque um sorriso na cara e saia para a vida, né? Isso vale para tudo, inclusive para a vida familiar. A vida familiar, você não escolheu essa mulher para estar ao seu lado como sua esposa, você não escolheu esse homem, né? Você não acolheu esses filhos como bênção. Então pare de reclamar, coloque um sorriso na cara e saia para a vida. Pare de reclamar, esse marido não é o melhor do mundo, não foi você que escolheu. Essa mulher é muito complicada, mas não foi você que escolheu essa mulher, não foi você que escolheu esse marido, não foi você que acolheu e educou por 20, 30 anos esses filhos. Então coloque um sorriso na cara e vá para a vida. Pare de reclamar. Porque quando a gente escolhe, quando a gente faz essa escolha, ela nos dá uma força extraordinária. Eu não tenho tudo na vida, mas tudo que tiver na minha vida, por graça de Deus, fui eu que escolhi. Eu escolhi estar aqui. Alguém que está aqui nesse retiro foi em casa sequestrado pelo grupo de oração, amordaçado e arrastado até aqui à força? Ninguém. Todo mundo tomou uma decisão, né? Todo mundo tomou uma decisão. Eu poderia estar numa viagem, eu poderia estar numa praia, eu poderia estar na casa de um parente, eu poderia estar onde, mas eu escolhi estar aqui. Então, se você escolheu estar aqui, coloque um sorriso na cara e viva. Porque a gente adora reclamar. E a reclamação estraga a vida comunitária. A gente está sempre reclamando, porque o coordenador não é isso, o meu colega não é aquilo, o meu ministério não é aquilo, o meu padre não é aquilo, o meu bispo não é aquilo, o meu papa não é aquilo. A gente está sempre reclamando, até de Deus a gente reclama. Mas entenda, uma escolha sua, você escolheu. Ame suas escolhas, amar as escolhas e amar as pessoas que estão do nosso lado. Mas elas não são perfeitas. Não se preocupe nem com você. Todo dia, quando você vai escovar os dentes, você se dá de cara com uma pessoa imperfeita. Quando você acorda com aquele cabelo assanhado, mais ainda, né? É uma pessoa desarrumada, uma pessoa toda ainda com a cara amassada no travesseiro que você encontra toda manhã. Aquela pessoa imperfeita é você. Entenda, a vida comunitária, ela precisa dessa capacidade de dizer, Senhor, a quem iremos? Escolha nossa, Senhor. Nós queremos ficar aqui, porque em nenhum outro lugar nós vamos encontrar o que aqui nós achamos. Em nenhuma outra pessoa nós vamos ter a paz que aqui nós encontramos. Em nenhum outro caminho pode existir caminhos melhores, mas esse é o melhor caminho do mundo. E a melhor coisa do mundo é quando a gente encontra o nosso lugar. Não de pessoas perfeitas, porque quando Jesus escolhe os seus discípulos, uma das coisas que mais me chama a atenção é o Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 13, quando ele diz: Jesus escolheu quem ele quis. Jesus não escolheu os melhores, Jesus não escolheu os mais santos, Jesus não escolheu os mais preparados, Jesus escolheu quem ele quis. E Jesus tem um gosto estranho, ele chama para perto dele as figurinhas e só ele é capaz de entender. Chama um pescador ignorante igual a Pedro, que só falava besteira, né? Um que adorava pegar as moedas, esconder e levar para ele, que era Judas, e assim por diante. Um monte de gente temperamental, medroso. Ele escolheu quem ele quis.
Porque quando Jesus olhou no coração desses homens, ele enxergou mais do que eles próprios enxergavam. Jesus faz isso também conosco. Mas por que eu estou aqui? Por que eu, nessa vida comunitária, nessa experiência de família? Por que eu? Por que não outras pessoas? Tem gente melhor por aí. Mas Ele nos escolheu porque Ele quis. Ele nos trouxe aqui. Da mesma forma como foi escolha nossa, né? Também Deus faz as escolhas dele. E pense que Deus continua sorrindo para nós. Ele faz exatamente isso que eu estou dizendo. Ele nos escolheu, ele continua sorrindo. A gente faz cada besteira e Deus continua sorrindo para a gente. A gente erra, a gente tropeça. E Deus nunca fechou a cara para nenhum de nós. Ele continua sorrindo com um olhar misericordioso. Porque Ele acredita, Ele enxerga em nós coisas que nós não somos capazes de enxergar. E aí, desse modo, Ele constitui a vida comunitária. Ele não quis que o seu ministério fosse marcado pela solidão. Ele chama para si uma multidão de discípulos. E nessa multidão de discípulos, Ele escolhe 12 para serem os seus apóstolos. E entre esses 12, até mesmo para a missão, Ele manda de 2 em 2. Jesus nunca mandava nenhum dos seus discípulos sozinho. Ele sempre ia de 2 em 2, porque 2 já é uma comunidade, né? 2 já é um número suficiente para a gente começar uma briga, né? Mas 2 também é um número suficiente para começar uma festa. 2 é o suficiente para começar uma oração. 2 é o suficiente. Por incrível que pareça, 2 é o bastante até para celebrar uma missa, sabia disso? Se tiver 2, já pode celebrar a missa. Então, Jesus sabe que quando nós estamos com o outro, nós sempre seremos mais fortes. Sozinhos, nós perdemos muito. Sozinhos, nós empobrecemos. Mas, Padre, as pessoas são tão complicadas. Verdade. Pense como o jeito é complicado. Mas não ter essas pessoas ao nosso lado, o preço, a pobreza seria muito maior. Pessoas complicam a vida, mas também elas facilitam de uma forma extraordinária. Pessoas fazem a vida legalmente mais complicada, mas também elas se encantam de um jeito que não tem igual. É por isso que Jesus nunca quis que os seus discípulos caminhassem sozinhos. É sempre um ao lado do outro. É sempre um segurando a mão do outro. É sempre um impulsionando o outro. É sempre a presença do outro que nos faz amadurecer. Eu tenho certeza que todos aqui, em algum momento da vida, já pensaram em sumir no mundo, né? Se sumir assim, eu não quero mais ninguém, não quero mais saber de ninguém, as pessoas só me machucam, todo mundo se aproveita de mim, né? Eu vou me isolar, eu vou me trancar, eu não quero mais saber de amizade, eu não quero mais saber de família. Em algum momento da vida, né? Como minha mãe dizia quando eu era pequeno, quando a minha mãe estava muito chateada com a gente, os filhos faziam muita raiva para ela dizia: eu vou amarrar um pano na cabeça e sumir do mundo. Acho que as mães antigamente diziam isso: eu vou amarrar um pano na cabeça e vou sumir do mundo. Mas ela nunca quis isso. Era só o estresse, né? O cansaço. Tem horas que o cansaço fala muito. Mas minha mãe nunca arredaria o pé, porque nós, como família, éramos a sua cruz, nós também éramos o seu céu. É essa a experiência da vida comunitária. Sozinhos, nós empobrecemos. Nunca desista do outro. Nunca desista. Tem pessoas complicadas na vida? Tem. Mas eu aprendi essa expressão e eu acho ela muito verdadeira. Tem pessoas na nossa vida que merecem o nosso amor. Tem pessoas que merecem o nosso amor, mas tem outras pessoas que precisam do nosso amor. Tem pessoas que merecem e tem pessoas que precisam. Mas em ambos os casos, nós temos a obrigação de dar o nosso amor, seja por merecimento ou seja por precisão. O outro, para nós, é um campo, uma missão,
O outro para nós é uma estrada a ser percorrida. E nessa estrada nós vamos aprender tantas coisas. Na verdade, Deus vai ensinar. Nós pedimos tanto em oração que Deus nos fale, na verdade. Quando temos nossas dúvidas, estamos ali em oração, nós pedimos: Senhor, me mostra o caminho, Senhor, me dá uma resposta, Senhor, me revela o que eu preciso fazer. E nós esquecemos que Deus fala em diversos idiomas. Deus é poliglota, Ele fala muitos idiomas. Ele nos fala muitas vezes através da palavra, Ele nos fala no silêncio do coração, Ele nos fala por sinais. Mas quantas vezes na vida Deus já nos falou por irmão? Quantas vezes da pessoa que você menos esperava veio a resposta que você precisava, aquele conselho, porque era o próprio Deus falando na sua vida, era o próprio Deus falando através do irmão, era o próprio Deus dizendo o que nós precisávamos ouvir, talvez não que eu quisesse ouvir, mas o que eu precisava ouvir, e essa resposta veio pela boca do irmão. Então é preciso entender que o irmão na minha vida é canal da graça de Deus. Não é só canal de contrariedade, não. É canal da graça de Deus. E diferente do filósofo que dizia que o outro é o inferno, o outro não é o inferno. Né? O outro é o inferno. No máximo, às vezes, o purgatório. Às vezes o outro é o purgatório. Mas a graça do purgatório é que ele passa e que o purgatório também é certeza do céu. Mas às vezes alguns irmãos são purgatório na nossa vida, mas nenhum é inferno. Nenhum é inferno. O outro não é o inferno. O outro para mim é caminho de santificação. O outro para mim é caminho de graça. E nada do que nós fizermos, você poderia estar nesse momento em casa, fazendo sua oração de joelho no mínimo. No mínimo. Para doer mesmo, né? Fazer a penitência ser pesada. Ainda assim, não valeria 1/10 do que nós estamos vivendo aqui como comunidade. Porque a oração em comunidade, a oração que fazemos juntos, o que nós vivemos juntos, o que nós construímos juntos, isso agrada imensamente a Deus. Eu posso até estar no meu canto, fazendo minha oração e isso agrada a Deus, mas nada vai agradar tanto a Deus quanto essa experiência daquilo que nós estamos vivendo hoje, aqui, nesse encontro. Não só nos momentos de oração, mas até quando vocês estiverem ali no cafezinho, na lanchonete, no momento de confraternização, aquilo ali é graça de Deus. É a certeza de que eu não estou sozinho. É a certeza de que tantos irmãos compartilham os mesmos sentimentos. É aquela sensação de que eu não estou sozinho nessa caminhada. Sabe uma das coisas que mais faz desanimar os missionários? Eu trabalho com a missão. Eu trabalho na animação missionária da arquidiocese. Uma das coisas que mais faz os missionários desanimarem é aquela sensação de que eles estão sozinhos. É uma das grandes causas do desânimo. Mas quando nós sabemos que nós não estamos sozinhos, que a minha dificuldade é a sua dificuldade, que a minha dor é a sua dor, mas também que a minha esperança é a sua esperança. Quando eu sei que em outros lugares, outros irmãos e irmãs estão passando pelas mesmas dificuldades, eu posso partilhar isso, e eu sinto que de algum modo aquela experiência do outro pode me fortalecer, e que a minha experiência fortalece o irmão. Quando eu sinto que eu não estou sozinho, isso me dá uma força imensa, porque eu sinto que é um irmão, né, pelo outro, e esse amor extraordinário de Deus cuidando de todos nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso que nós precisamos vivenciar nessa tarde. É isso que nós precisamos construir. Tudo partiu da Eucaristia. Imaginemos que esse capítulo 6 do Evangelho de São João, ele nos coloca exatamente diante do altar, diante da Eucaristia. É por isso que nós participamos da Santa Missa a cada domingo. Por que a missa é tão importante?
Por que nós vamos encerrar essa tarde, esse momento de oração da Eucaristia? Porque a Eucaristia é a realidade que junta todos, né? Junta todos, traz todos, que cada um sai da sua casa, cada um sai do seu endereço, da sua vida, da sua história, e aqui, unidos, nós trazemos todas as nossas intenções, todas as nossas necessidades. Nos alimentamos desse pão sagrado que é o próprio Jesus. E no final da missa, o que é que o sacerdote diz? Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Esse ide é muito poderoso. É um mandato, é uma missão. Todo mundo sai da missa recebendo uma missão. Lembra do que você escutou no Evangelho, meu irmão? Lembra daquilo que você rezou? Lembra daquilo que foi partilhado? Aquilo é a sua missão. Vá e coloque em prática. Vá e coloque em prática. Essa é a beleza. Para a Eucaristia nós trazemos tudo. Nosso cansaço, nossas preocupações. Nós trazemos tudo para a Eucaristia. Mas quando nós encerramos a Eucaristia, nós recebemos tudo. E somos enviados em missão para esse mundo. No outro dia, quando eu volto para o trabalho, quando eu tenho que enfrentar as dificuldades, eu tenho que levar aquilo que eu bebi, aquilo que eu me alimentei na Eucaristia celebrada no domingo. Tudo nos leva à Eucaristia e tudo a partir da Eucaristia. Tudo que nós vivemos nos leva a Cristo Eucarístico no altar. E tudo a partir de Cristo Eucarístico no altar. Para a vida, para a missão. A vida se torna uma missão. Eu não tenho uma missão, eu sou uma missão. A missão não termina somente em algumas palavras. A minha própria vida se torna missão. O meu jeito de tratar as pessoas, o meu olhar, o brilho do olhar, a esperança que eu transmito, tudo isso é missão que nos é concedida. Não a cada um isoladamente, mas a todos nós. Que o Senhor possa nos ajudar a viver esse novo martírio que é a vida comunitária. Mas recordem que todos os mártires, eles se tornaram um exemplo para a humanidade. Nós celebramos durante o ano, o calendário litúrgico apresenta vários mártires, e cada um deles nos inspira coragem, nos inspira ousadia, nos inspira fé e amor à vida. Os mártires derramaram o sangue e se tornaram um exemplo para nós. E se a vida comunitária é um novo martírio, não vamos ter medo. Vamos derramar algumas lágrimas, mas também quantos belos exemplos serão construídos a cada dia. Que o Senhor possa nos ajudar nessa vivência. Que o Senhor possa nos ajudar a construir uma igreja mais unida. Para que nós possamos realmente nos tornar mais irmãos. Irmãos, eu sempre digo, não é você morrer de amores por todo mundo, não. Você sabia que existe uma diferença? Existe uma diferença entre morrer de amores e morrer por amor. Jesus pediu para a gente morrer por amor um do outro. Não é isso? Jesus disse: prova de amor não há maior do que dar a vida pelos seus irmãos. A gente canta isso, né? Toda quaresma a gente canta isso nas nossas mensagens. Mas uma coisa é morrer por amor. Eu tenho a obrigação de morrer por amor de todos. Agora, se eu vou morrer de amor, isso é outra história, né? Tem gente que a gente até morre de amor, né? Tem outros que não tanto assim. Mas não importa. O importante é morrer por amor. Por amor ao irmão. Por amor a esse Deus que cuida de todos nós. Esse é o verdadeiro sentido da vida comunitária. Da Eucaristia para a vida. A quem diremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Em nenhum outro lugar nós seremos mais felizes. Esse é o melhor lugar do mundo. Eu estou com meu Deus e com meus irmãos. Esse é o começo do céu.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.